última conversa que a gente teve. Aí eu falei, vamos falar então sobre esses silenciadas. Onde é que está esse nosso silêncio, né? Onde começou, o que aconteceu aqui, o que a gente tem carregando, que vem carregando, que está deixando a gente de alguma forma sem essa, não é nem permissão, mas sem essa vontade de se expor. Explico. Na garganta, gente, quando a gente fala de metafísica, é aqui que está a nossa voz, a nossa expressão ao mundo, tá? Então, enquanto a pele é a minha comunicação com o mundo, a minha voz é quando eu digo ao mundo quem eu sou. Eu sou, né? Então, eu trago realmente assim, eu trago um lugar no mundo quando eu consigo me expressar. E muitas vezes a gente se sente realmente oprimida, reprimida, e a gente acaba não trazendo as palavras para a gente tomar posse daquilo que é nosso. E a garganta, pelo fato de ser a verbalização, ela é sim nosso centro criativo. A gente verbaliza aqui tudo que a gente tem de ideia. Eu tenho certeza que vocês já escutaram uma boa ideia de alguém. Você falou, nossa, que boa ideia. Claro que a pessoa foi lá e conseguiu verbalizar aquilo, né? E aí, onde é que a gente sente que podemos ter sido silenciadas? Talvez por censura, talvez por opressão, talvez por repressão. Quando eu falo censura, opressão, repressão, vocês já pensaram, de repente, no masculino, na hierarquia, em pais mais severos, e de repente avós mais severos, uma ancestralidade que foi silenciada por causa desse tipo de censura, opressão e repressão. Então, nós, hoje, podemos estar refletindo também um momento de infância que a gente foi, talvez, exposto a ambientes que também, por sua vez, aprenderam a silenciar as crianças, né? A falar para as crianças que é, não é hora de falar, não precisa se expressar assim, fica quieto, aqui só adulto fala. Quantas vezes a gente já ouviu essas coisas, né? E essas crenças vão colocando realmente moldes na gente. Nós, obviamente, enquanto adultos agora, a gente não consegue pensar nisso, nesse sentido assim, ah, eu sei porque estou fazendo isso. Não, é tudo subconsciente mesmo, está lá guardadinho. São emoções que vivemos ao longo dessa infância que a gente não soube lidar pela tenra idade mesmo. E claro, os nossos pais tampouco poderiam fazer diferença, porque talvez eles também foram criados nesse mesmo formato. Então é aquela coisa de eu posso passar para frente aquilo que eu recebi, aquilo que eu entendi, aquilo que eu compreendi que era uma forma de amar, né? E aí vem essa questão muita de o que transgeracional talvez a gente esteja colocando, trazendo para dentro de nós mesmas. Por quê? Porque, pensa comigo lá, ó, países diferentes, culturas diferentes. As mulheres, por várias vezes, foram proibidas de se expressar, não podiam se expressar. Isso não é tão longínquo, não é verdade? As mulheres realmente sofriam esse momento de você não pode se expressar, você tem que ficar calada. Porque, assim, numa sociedade que estava constituída naquele formato, entendia-se que a mulher era o sexo frágil, que era realmente a parte emocional, tinha muito passividade, e entendia-se que os líderes eram masculinos. Então, não deixavam a mulher se expressar. Mas não só isso, né? A mulher também foi desencorajada a falar por vários motivos, porque realmente ela trazia muitas verdades, ela trazia muitas. Mas vamos pensar melhor nisso aqui? Ela punha muito esse lado feminino de ser, que é super interessante, no. Peraí. Vamos analisar isso aqui? Será que isso aqui não vai ter consequência? Então, ela traz muito para o vamos revisar, vamos olhar, vamos compreender. Ela realmente traz o acolhimento das ações que o masculino já não tinha interesse. Então, eles desencorajaram as mulheres nesse sentido de não falar para que eles também não tivessem que lidar um pouco com isso. E as mulheres, claro, foram se calando ao longo do tempo com medo realmente de uma retaliação, que toda vez que elas se expressavam era difícil. Por óbvio que a gente teve aí algumas mulheres que conseguiram romper algumas barreiras, foram também ganhadoras de prêmio Nobel e coisa assim, mesmo na antiguidade, assim, né, há muitos anos atrás, porque elas já vieram rompendo algumas coisas, mas com certeza elas contaram com muito apoio ali de figuras masculinas que validaram o que elas falavam. Mas as mulheres eram frequentemente expostas a cenários, inclusive, de que se elas tinham oportunidade de falar, que elas ficassem mudas, que elas fossem retalhadas. Se elas tivessem, por exemplo, oportunidade de palestrar, como foi o caso de várias cientistas aqui na época lá, da Marie Curie e tudo, elas tinham a permissão de ir lá falar, mas os homens iam embora, eles não davam atenção. Então já era uma forma de desencorajar esse verbalizar da mulher. E aí fica aqui essa pergunta um pouco retórica mesmo, né, para a gente pensar. Se você pudesse autoanalisar aí, você sente que tem voz? Então a Neuza vai ali olhar para ela mesma, a Aurelina, a Vilma vai olhar e falar assim:
eu sei que eu tenho voz, eu sou ouvida, eu me sinto ouvida, sabe? Então, é esse momento agora de pensa um pouco nisso, reflete um pouco sobre isso e aí é claro também, não é para falar por falar, se falar em qualquer momento, se intrometer na conversa dos outros, não é isso. Eu tô falando de pessoas maduras e conscientes aqui. Então, é quando eu tenho que falar, quando eu tenho que me posicionar, quando eu tenho que entregar a expressão verbal do meu eu ser, como que chega? As pessoas me ouvem? Eu consigo me expressar? Entende? Então é nesse lugar que eu quero que vocês façam uma autorreflexão agora, porque não é sobre saber falar, conversar. Ah, mas eu não sou boa de oratória, como dizia a Ed lá em Cascavel. Mas não é só questão disso, é eu consigo expressar o meu eu, porque garganta é isso, né? É expressar. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas coisas que a gente sente na garganta, nó na garganta. Parece que falha a voz por vezes. Sabe quando você quer falar? Não sei se alguém aqui já teve uma experiência também, que é interessante. Assim, vocês já tiveram uma sensação de estar dormindo, querer falar e não, não conseguir sair a voz, mas é importantíssimo que você conseguisse falar e não sai, e não sai, e não sai. Tenho certeza que a maioria já aconteceu isso. Então, também, o que que essa força de expressão está trazendo ali? O que que é também no subconsciente trabalhando lá? O que que é um bolo na garganta? Ou então você até quer conversar, você quer trazer uma ideia, mas parece que falta palavra, parece que falta aquilo desse, daí você meio que perde um pouco, fala, ah, melhor nem falar nada, você já perdi o timing aqui, já não quero mais me expressar. Ou então, você tem uma apresentação importante para fazer, tem alguma coisa e surge com uma dor de garganta importante, uma rouquidão. Sabe quando você percebe que se auto-sabota, mesmo que seja através da perda da voz? Sabe? E também, por vezes, que você sentiu que deveria ter falado, mas preferiu se calar. Seja por qualquer motivo. Já passou por isso? Putz, eu poderia ter falado, mas eu não falei. Eu deveria ter me posicionado, mas eu não me posicionei. E isso, gente, agora que vocês reflitam tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente de casa, com os pais lá, né, como era ou como é, e com os filhos, como era ou como é, e também, às vezes, com o parceiro aqui. Porque a gente tem vários cenários. Então, eu tenho a empresa, eu tenho minha família de origem, eu tenho minha família atual. Às vezes, meus filhos já não são mais tão pequenos, já não moram mais comigo. Então, tem vários cenários aí que a gente já passou, que a gente, às vezes, se calou, mas poderia ter falado, né? E não é sobre dar ordem, saber pedir as coisas. Não, é se posicionar mesmo aqui que eu tô dizendo, sabe? E quem talvez tenha aí problemas recorrentes de garganta. Então, tem amidalite, tem faringite, tem a própria rouquidão, sabe? Então, quem tem muito problema de garganta, que às vezes vem com recorrência mesmo, volta e meia você tá com alguma coisa na garganta, volta e meia você tá com uma garganta arranhando, volta e meia a garganta incomoda, sabe? Então, é um pouco daquilo de o quanto eu estou frustrando a minha criatividade, o quanto eu estou sufocando o meu eu. Porque se essa aqui é a minha forma de eu me expressar, de eu me posicionar, de eu tomar o meu lugar, o quanto disso aqui eu estou sufocando dentro de mim, que daí a garganta tá me mostrando, ela tá falando assim, ó, deixa sair, vamos liberar. Porque pensa comigo, olha só, a palavra dita tem uma vibração, certo? Por isso que vocês conseguem escutar aí, inclusive. Então, quando eu venho aqui e falo, eu estou verbalizando, essa minha verbalização gera uma onda que vocês estão conseguindo aí perceber. Imagina que se eu não digo essas palavras, se eu não digo essas coisas, tá ficando tudo aqui. Tudo tá ficando aqui. Tá ficando uma energia aqui, ó, tá tudo ficando aqui, entaladinho. E a gente vai guardando. Quanto tempo a gente consegue guardar? Quanto tempo até vira um sintoma do adoecimento e fala assim, por favor, vamos extravasar, vamos posicionar, vamos mostrar para o mundo. Mas aí eu entro nas minhas estratégias, que até podem incluir também autossabotagem, como a gente já falou no último encontro, de não, mas eu não posso, porque sempre foi assim. Eu sempre agradei todo mundo, então não tenho vez. O meu lugar é eu agradar a todo mundo. Não sei, eu não tenho posição, não deveria me dar prioridade. Então, quando você entra em dinâmicas que você mesmo traz essa frustração, essa mágoa, esse sufocamento para você, sabe? E a garganta tá aqui para te mostrar isso às vezes mesmo. Fala assim, olha, eu vou mostrar para você aqui que a gente tem que sim trazer um posicionamento. E aí, eu vou até aproveitar, porque isso aqui é muito legal de falar. Quando a gente tem lá uma amidalite, uma laringite, uma tireoide, também tô falando de pescoço aqui, tá, gente? Tudo aqui pescoço. A própria rouquidão, a gagueira e eu aperto assim, aquele nó na garganta, a gente tem sim como entender elas nessa questão um pouco mais psicossomática, né? Então, a amidalite constante lá, que emoções que eu tô reprimindo? O que constantemente eu reprimo? Que aí a minha garganta tem que chegar a inflamar, ficar vermelha,
e me incomodar. Quando eu tenho lá uma laringite, que ela causa normalmente uma rouquidão, ela dá um efeito maior, né? Ela traz uma falta de voz ali, que, assim, o que que eu precisava ter dito que eu não disse? O que ressentimento que eu tô guardando? Quem que eu acho que eu tenho que respeitar ainda na hierarquia que eu vivi, que eu não consegui ainda romper isso? Porque agora eu sou adulta, né? Uma tireoide ali, talvez, que a gente tem muito tireoide. É claro que eu estou falando também que existem muitas questões fisiológicas do dia a dia, da poluição geral que a gente vive, né? Do tudo que a gente consome, a gente se nutre, tá? Então, estou falando, disso como um contexto. Mas quando eu olho para doença e a emoção que pode estar por trás, eu olho para uma tireoide que está dizendo assim, quando que é minha vez? Sabe? Por que que eu nunca faço o que eu quero? Quando chega a minha vez? Então, tem uma tireoide ali falando exatamente isso, mostrando isso. Quando vem uma rouquidão forte, né? Então, o que que eu não consegui falar sobre mim mesma? O que que eu não me permito falar sobre mim? Chegou a minha vez de palestrar e eu tô rouca. Antes de palestrar. Chegou antes de uma viagem importante que eu vou lá, vou ter a oportunidade de conversar com pessoas e me dá alguma coisa na garganta, sabe? Então, é aquela coisa de eu não consigo pedir o que eu preciso, não consigo me expressar mesmo, não consigo falar por mim. E a gagueira, que inclusive é bem comum em crianças e ali pré-adolescentes, é muito relacionada à insegurança mesmo. É uma falta de conseguir se autoexpressar, porque eu não tenho segurança em me expressar. Então, eu preciso raciocinar, trazer as palavras. Me é difícil tudo aquilo, porque daí, imagina a enxurrada de emoções que estão lá dentro e você não consegue realmente se expressar. É uma falta de permissão, até assim, né? E o aperto na garganta, que a gente falou um pouco no slide anterior ali, que é o medo. Medo do que a gente tem ainda? Qual o processo da vida que a gente não entendeu que está aqui, que é fluida, que é leve, que eu posso sim me sintonizar? Então, é sobre olhar o que está por trás do que aparece que a gente traz muito essa visão sistêmica. Linkado a tudo isso, eu vou lá para os padrões familiares ocultos. Então, dentro de uma família, existem padrões aí de comunicação, às vezes, não é? Então, de repente, lá, vamos lá, numa família de japoneses, da cultura japonesa. Eles têm uma forma de comunicação. Dentro da família brasileira, com todas as nacionalidades que a gente recebeu, a gente tem uma forma de comunicação. Como que o norte-americano se comunica? Então, a gente vai respeitar, sim, o padrão que existe de comunicação. Mas não é só isso. De repente, tem uma hierarquia de comunicação. Então, às vezes, quando a gente é criança, primeiro teu pai fala, depois vocês falam. Não, criança não senta nessa mesa quando tem reunião, né? Eu sou adulto. E eu não estou questionando aqui qual é a dinâmica, mas às vezes o que a gente internalizou foi só aquela coisa de, eu não posso falar. E a gente está replicando isso, né? E aí, quais os papéis que todo o sistema familiar podem estar influenciando aí mesmo, né? Nessa questão sistêmica que a gente traz hoje, de contribuir para ainda hoje a gente silenciar certas vozes. Porque talvez vocês tenham passado por uma infância onde foi colocado isso para vocês, mas talvez, mesmo que em momentos mais, assim, tipo, um pouco mais críticos, vocês tenham passado as mesmas coisas para os filhos de vocês. Entende? Então, às vezes, é aquela coisa, a gente tem que quebrar o padrão mesmo, a gente tem que entender onde é que está a raiz. E, por óbvio, sempre e constantemente as lealdades inconscientes que a gente traz, que muitas pessoas se calam realmente para para estabelecer essa lealdade pelo clã. Então, assim, eu tenho um clã e eu entendo que o meu silêncio vai beneficiar o clã. O meu não falar, o meu guardar vai beneficiar o clã, e isso garante para a gente estratégia de sobrevivência. Eu aprendi assim, e agora nós estamos, por algum formato, replicando isso. Muitos anos atrás, o que acontecia frequentemente, né? As famílias, por exemplo, não se podia ter relacionamentos antes do casamento. Não se podia ter filhos antes do relacionamento. Se uma mulher engravidasse, era chegado ao extremo de ela passar um tempo fora de casa, para que ninguém visse essa gravidez. Essa criança também perdia o lugar. Às vezes essa mulher voltava para a família, mas a criança não vinha junto. Ou então depois essa criança vinha, mas como sobrinho de não sei quem. Então, assim, existiram sim muitas estratégias necessárias na época para o clã ser continuado respeitado na sociedade, ser ainda, digamos assim, mantido naquele como membro daquele lugar, daquela sociedade, sem perder esse extremo, sabe? Porque se eles tivessem alguma infração, digamos, eles poderiam muito bem ser excluídos, né? E aí você imagina assim, um clã inteiro sendo excluído, eles perderiam o quê, basicamente? O como eles se alimentavam, como eles iam se sustentar, como é que eles iam reestabelecer as coisas, como que ferramentas que eles iam poder reconstituir tudo que eles perderam. Então, numa estratégia de sobrevivência do clã, se silenciava coisas importantes,
né? Uma traição era silenciada, um filho fora do casamento era silenciado, uma gravidez inesperada era silenciada. Todas essas coisas importantíssimas que a gente tem que dar lugar hoje foram silenciadas por muitas gerações aqui. E tudo isso trouxe pra gente uma lealdade de que se eu permanecer em silêncio, o meu clã prospera, o meu clã vai pra frente. Entendem? Então tem muito dessa nossa história aí, sim, e a gente tem que sim dar lugar a isso agora. E que nem a gente falou, quando eu passei minha infância lá, que eu fui muito coagida, não precisava falar, não deveria falar, e nunca tinha vez, não me deixavam eu me expressar. Às vezes até chegava a ser, talvez, de uma forma bem rígida, né? Essa punição. Então, pode ser que a pessoa adulta hoje também tenha uma identificação com o silenciamento, porque ela aprendeu isso desde criança. Ela falou, sabe o quê? Eu vou mais é ficar quieta, porque nossa, lembrei de uma frase agora, gente. Em boca fechada não entra mosca. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso antes. E aí, olha só, imagina se você tá lá nos seus Fala 5 muito anos da de... Bom Dia Cavalo. Hã? Quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Boa noite, Opa, pessoal. olha aí, ó. Também tem isso. Então, olha só que interessante. Então, às vezes, por vezes, eu me identifiquei com o silêncio porque, sabe o quê? Esse lugar é bem mais seguro. Aqui, eu não como mosca, né? Aqui eu não tenho problema nenhum. Aqui ninguém me põe punição. Então, eu vou mais é ficar quietinho. Só que aí, eu também parei de me expressar para o mundo, parei de tomar o meu lugar no mundo. Porque eu vou lá e não verbalizo. Eu vou lá e não peço. Eu vou lá e não me exprimo. Eu vou lá e não, sabe? Então, tudo isso daí você vem sufocando, e aí vem ficando retraído, e aí vem fazendo aquele movimento, né? O que é que eu preciso ver para a gente continuar e trazer de alguma forma isso e seguir. E, nossa, sempre autoestima. Se você, por algum motivo, não recebeu a valorização que você achava que deveria ter recebido, ao se expressar, ao falar os seus desejos, ao até uma conversa, alguma coisa, talvez você também tenha alguma coisa marcada em você lá que diminuiu a tua autoestima. E aí, se eu não tenho vontade de me mostrar ao mundo, eu posso ter uma baixa estima. Porque daí eu me guardo, eu me reservo, eu fico naquele pensamento de eu não tenho lugar, ninguém me ouve, eu não posso falar nada. E muitas vezes a dor é tua própria. E só você pode resolver mesmo, no sentido do que não é que os outros não discutam, é que você não se coloca. Mas você não se coloca porque não trabalhar na tua autoestima, porque você não foi permitida a se relacionar com você mesma. E aí a gente tem que voltar lá numa mãe, né, que olha para as dores dessa mãe e fala assim, tá, eu entendo agora o que aconteceu. E eu só acolho tudo o que aconteceu. E aí a gente, como adulto agora, ressignifica e vai para frente, porque foi tudo como tinha que ser, recebi o essencial. Então, a autoestima também é, sim, um fator impactante no eu não consigo me expressar, tá? Então, ela sim tem que ser olhada também. E o que que você hoje pode fazer aí? Vocês que são mães, talvez avós, talvez tias, talvez primas, irmãs. Gente, o que dá para fazer? Fazer diferente. Reconstruir o como se comunica dentro de uma família. Então, eu olho lá para o meu filho e eu valorizo o que ele está falando dentro de um contexto, dentro da hora que ficou, sei lá, assim, na questão de isso aqui é próprio, isso aqui não é impróprio, não é legal, isso aqui é legal, isso aqui a gente fala assim. Ensina ele o que que é o se expressar. Permita que ele se expresse, né? Então, assim, como que é uma comunicação de respeito mútuo? É só o mais velho que fala? Não, todos temos voz. Mas óbvio que se um mais antigo está falando, a gente para ouvir, porque ele também tem muita sabedoria. A gente também às vezes não para escutar as pessoas, a gente quer falar por ego até. Então é muito dessa ensinar a comunicação, mas a comunicação também é escuta, também é escutativa. Então é restabelecer o jeito que vocês se comunicam em casa. Como que eu me comunico com meu marido, com a minha esposa? Dependendo de como a gente se comunica, meus filhos vão fazer as mesmas coisas. E você, quantas vezes vocês já viram isso? Que aí a criança vai na escola e briga e tem aquele desentendimento, daí quando é chamado os pais, eles olham e falam, nossa, mas a gente faz assim. Então, se bate isso para vocês, faz sentido, tá na hora de vocês olharem para a comunicação também com bons olhos e restabelecer o ciclo de comunicação. Então, se eu tenho uma troca de comunicação também que não valoriza o meu parceiro, não valoriza meu filho, não valoriza meu pai e minha mãe, tá na hora também de eu rever isso, porque assim, eu passo a ser essa pessoa que faz as coisas, eu tenho acesso ao conhecimento e eu vou lá e faço diferente. Para de fazer o igual para fazer o diferente. E aí, obviamente, eu também tenho que estabelecer bem os papéis, né? Porque não adianta eu querer agora, não, assim, vou sair daqui, agora eu vou ter voz, vou falar tudo o que eu quiser, eu entendi que é para eu falar. Não é isso. Você tem que ter equilíbrio entre as coisas e estabelecer, sim, o papel. Por exemplo, eu em casa, como mãe, eu tenho uma voz de mãe para com os meus filhos. Eu tenho uma estratégia de comunicação, a gente ensina para eles algumas coisas.
Com o meu marido, com a minha esposa, é uma outra estratégia de comunicação. O meu papel aqui é outra coisa. Não adianta também ir lá na casa dos meus pais, eu falar assim, pai, mãe, agora entendi, eu vou falar tudo que eu sempre quis falar. Também não é sobre isso. Porque já não é mais o teu lugar de ficar lá e confrontando teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe são maiores do que você. Então, é muito, alinha tudo isso com o pensamento sistêmico que você já tem, tá? Então, em que papel que eu estou agora que eu preciso começar a externalizar, a verbalizar o meu eu. Lá na minha empresa, eu sou colaboradora e eu tenho 2 chefes. Adianta chegar lá e falando, chefes, agora a gente vai ter que fazer assim, porque vocês nunca ouviram minhas ideias, agora vocês vão ouvir. Também não vai funcionar. E não é para ser assim. Hierarquias são importantes para serem respeitadas, justamente porque mantém a ordem, não é verdade? Na sua hora, no seu lugar, você vai colocar a tua opinião. Se você é a dona da empresa, você também tem sua hora, tem o seu lugar para colocar a sua opinião. Então, é muito sobre entender em que papel que você está. Eu estou no meu papel de manter um silêncio equilibrado ou fazer uma comunicação equilibrada, tá? Tudo que você faz tem parte, né? Nesse todo, tudo que você faz tem porquê, tem um lugar. Então, o silêncio tem o seu lugar, sim. A comunicação tem o seu lugar. Eu saber me expressar tem o meu lugar. Mas é sobre saber equilibrar tudo isso no final das contas. Portanto, o silêncio como uma comunicação, eles são as duas faces de uma mesma moeda, inclusive. Tem o meu momento de me comunicar e tem o meu momento de silenciar. E o silêncio pode ser teu melhor amigo, inclusive, por várias vezes. Mas é um silêncio que você decidiu e não porque não conseguiu. Entendem? O convite aqui é aquele momento que você se sentiu represada, aquele momento que você sentiu que não ia dar conta mesmo do falar, tá? Então, basicamente foi isso. Aí a gente vai fazer um exercíciozinho para liberar a voz. Deixa já um like, já vai deixando o teu like aqui, que tá bem tranquilo. Você vai fazer um exercício bem gostoso. Você vai agora, então, ficando relaxado, né? Já vai deixando ali as outras atividades para depois. Aproveita e compartilha esse vídeo aqui que você está assistindo também para mais pessoas, para elas também possam fazer esse exercício, assim como você, e também ter esse benefício que você vai ter, tá? Então, deixa o teu like já, compartilhou com alguém? Ótimo. E uma outra coisa é se inscrever no canal. Então, se inscreve já no canal, é bem fácil, só clicar no botãozinho inscrever-se, você vai receber todas as notificações, se você também acionar o sininho. Você aciona o sininho toda vez que subir um vídeo novo aqui na plataforma, você já vai ficar sabendo. Aí você já vai lá e já consegue fazer na hora um exercício, fazer uma dinâmica, consumir um conteúdo gostoso, não é? E claro, você também pode opinar. Você pode trazer a tua sugestão aqui que a gente vai, claro, acolher e vamos disponibilizando. Muito nessa linha, quem tiver pronto vai sim entender muito bem essa dinâmica e vai conseguir trazer para sua vida aquilo que trouxe de lição mesmo, aquilo que veio, aquilo que o exercício conseguiu colocar para fora, sabe? Então, quem tá aí, tranquilo, fechou os olhos agora, vamos fazer uma respiração. Inspira, solta o ar. Entra em uma cadência de respiração bem tranquila. Ao inspirar, enche bem o abdômen de ar. Depois vai soltando. Vê se você consegue respirar em 4 tempos. Depois expira. Vai no teu ritmo. Vai sentindo o teu corpo relaxar. Se permita ficar à vontade, tranquilo, com a mente aberta, a mente leve. Se vier algum pensamento, não se preocupe, pede licença para ele e volta para cá. Tenta realmente entrar numa dinâmica que você se conecte com o teu eu interior. Porque agora a gente vai olhar para o propósito da vida. Todo mundo relaxado, tranquilo. E vou pedir então para vocês voltarem para aqui, para agora. Abrirem os olhos assim que for possível. Para a gente acompanhar aqui a movimentação. Tudo bem? Pessoal, quero que vocês se conectem com essa pedra aqui. Eu vou trazer aqui no canto a pedra. E aí, como é que é olhar para essa pedra verde? O que ela traz de informação? O que você sente ela entrar no campo? Como chega para você? Que emoção que surgiu? Que pensamento que veio? Alguma sensação no corpo?
uma dor, uma puxada, um desconforto. O que aparecer é do campo. A gente vai olhar para essa pedra verde e fazer essa conexão. O que essa pedra traz para você? Se vocês quiserem, vocês podem anotar no papel aí, para vocês se lembrarem de tudo que vem, tá? É sempre um bom exercício esse anotar. Então, coloca lá, pedra verde, o que eu senti? O que veio? Qual pensamento ficou dentro de mim? E agora eu vou trazer mais um elemento aqui, ó. Essa pedrinha amarela. Como que olhar para essa pedra amarela? O que chega para vocês? O que a pedra amarela traz de informação? Qual foi a sensação da pedra amarela a entrar no campo? Qual é a sensação que o verde tem com relação ao amarelo? É fácil de olhar? Dá para ver? Não dá para ver? É fácil, é leve, é gostoso, é desconfortável? Como é a interação entre a pedra verde com a pedra amarela? Lembra, não tem certo ou errado. Aqui é um campo de informação. O que vier, você anota aí. E agora, eu vou colocar mais uma pedra. A pedra roxa. Essa pedra roxa entra agora no campo. E como chega para você a informação? Como é a entrada da roxa? Quais os sentimentos você teve? Isso. O que mais você sentiu? Teve alguma sensação corpórea, de repente, algum pensamento? Isso aqui você consegue pensar no que é? O que é essa pedra? Quem é essa pedra? Para que serve essa pedra? O que você pode extrair de informação desse momento aqui? E agora mais uma anotação, pessoal. O verde em relação à entrada do roxo. Como o verde se relaciona com o roxo? Como foi essa entrada? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? O campo está mais confortável? Está mais desconfortável? Como é que está a relação do verde para com a pedra roxa? E o amarelo com a roxa? Muda alguma coisa? Com a entrada do roxo, o amarelo tem alguma mudança? Ele sente de ir para outro lugar? Qual é a dinâmica entre o amarelo e o roxo? Se você pudesse movimentar ali o campo, né? Onde é que você colocaria o amarelo, o roxo, o verde? Também dá para pensar nisso. Certo? Todo mundo anotou tudo? Tudo bem? Tá bom. Então, pessoal, eu vou virar aqui só para vocês entenderem quem que a gente colocou. E aí, vamos deixando as fichas caírem, né? Esse verde aqui, então, é você mesmo, tá? Veja o que você anotou sobre você mesma no campo do protagonismo. Eu, protagonista desta minha vida, deste meu momento. Como que foi olhar? O que veio para cada um de vocês aí nessa pedra que representa vocês? Agora é a hora também de você entender várias coisas aí conforme o que saiu. E como que foi então o amarelo? O amarelo, para que vocês entendam, é o teu obstáculo, aquilo que impede você de ser o protagonista, de assumir a sua vida, de realmente estar lá na liderança. Você é o líder da sua vida. Isso aqui é o que te impede. O que veio aí? Quais as informações que vieram? O que é que trouxe a pedra amarela? Veio o nome de alguém? Veio a figura de alguém? Veio a lembrança de alguém?
Veio uma informação, um pensamento, uma dor física. O que é que a amarela trouxe? Como impedimento de você ser protagonista. E aí, vamos falar do roxinho? O roxo é a solução dessa dinâmica. Me contem, como é que está a dinâmica de vocês? O que é que o roxo, como solução, trouxe? É uma pessoa? É um lugar? É um pensamento? É uma ação? Tem alguma identificação aí com o roxo? Como que é o roxo? É confortável, desconfortável? O que é que veio de emoção para vocês no roxo? O que é que veio de informação pela entrada do roxo? E lembra que quando ele entrou, eu perguntei também. E pro amarelo faz sentido? Pro verde, como que é? E aí, como que o verde olha para a solução? Como que você olha para a solução? E como que o amarelo olhava para a solução? Como que o bloqueio olhava para a solução? A partir do momento que a solução entra, o bloqueio teve alguma necessidade de deslocar-se? Ou ficava ali mesmo? O verde teve alguma vontade de chegar mais perto? De movimentar alguma coisa quando entra a solução? Como é que tá o teu propósito? Fica mais leve, sabe? Então, se vocês quiserem, cada uma repete do jeito que quiser, com o olho fechado, com o olho aberto, com a voz alta ou em silêncio, isso aí é de cada um. É sobre falar a frase se ela fizer sentido para você, se ela reverbera contigo. Se a frase faz sentido, mas você vê que não consegue, fala assim, no meu tempo, aí repete a frase. Daquela mesmo jeitinho que a gente tem feito. Tudo bem? Vamos lá. Agora dou lugar à minha fala. Agora dou lugar à minha voz. E eu quero que vocês também percebam durante todas essas frases se algo dentro de vocês muda. Se vocês sentem que alguma coisa aconteceu alguma coisa dentro de vocês durante as falas, tá? Agora olho com bons olhos para a expressão plena do meu eu. Sinto muito por todos que tiveram que se calar antes de mim. Agora dou um lugar a todas as palavras não ditas. Agora dou lugar a todos os sentimentos não vividos. E excluídos por mim. E também excluídos por todos os meus ancestrais. A todos eles dou um lugar. Eu tenho lugar nesse sistema. Agora eu tomo o meu lugar. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou expressão. Eu sou comunicação. Eu sou suficiente. Eu tenho voz. Eu tenho vez. Eu sou ouvida. Eu valorizo e sou valorizada. Eu sou minha própria autoridade. Não temo mais. Quem não conseguiu falar, fala no meu tempo, não temerei mais. Tá? Eu sou livre. Eu me amo. Eu me aceito. Eu falo por mim mesma. Eu me expresso para o mundo. Eu sou segura.
Eu tenho a permissão de ser eu mesmo. Eu confio no processo da vida. Tudo bem? Como que foi falar isso aí, gente? Façam então aí o exercício. Fiquem à vontade de colocar os comentários aqui pra gente ir olhando também, né? Esse exercício é muito poderoso, tá? Ele é bem impactante, vai trazer bastante coisa pra gente refletir aí, autorreflexão. Dá pra trazer bastante informação. Ok? Pessoal, então esse foi o exercício de hoje. Não esqueçam de já. Deixe seu like caso você não tenha deixado no começo do vídeo. Compartilhe esse vídeo sim com as outras pessoas que façam sentido também fazer exercícios sistêmicos. E, claro, se inscreva no canal, ative ali, então, o sininho para receber todas as informações necessárias aqui, atualizações, todas as novidades do canal vão chegar sempre para você. E aqui a gente encerra o campo com uma meditaçãozinha final, só para vocês saírem do campo, deixarem aqui o que é do campo e ficar só com o que é seu, tá? Então, fechem o olho, bem tranquilos. Se permitam entender, internalizar aí o que veio de informação. Agora, cada um no seu tempo, vai deixando o campo. Internamente, para você mesmo, digam: eu fico com o que é meu, eu fico com o que é meu. E saia do campo. Com permissão, a gente entra no campo. E aí, me contem, como vocês estão? Quais as emoções, sensações aí? O que caiu de chave? Quais as percepções vocês tiveram? Mudanças aí? Como foi? Me contem tudo. Então, pessoal, hoje era isso. Era um exercício curto, rápido e muito intenso. Um beijo e até o próximo vídeo.